TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril, e você vai ver a seguir. Corpo de Bombeiros atende mais de 500 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em homicídios em Paraíba do Sul. 2 homens são presos acusados de aliciar alunas em Petrópolis. Sistema Eletrônico de Informações, o CRJ, completa 5 anos. O Governo do Estado considera positivo para as forças de segurança o julgamento da ADPF 635 pelo STF. Estado anuncia investimentos de 116 milhões de reais em segurança hídrica do sistema da Bacia do Guandu, agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira um balanço dos atendimentos que foram realizados pela corporação devido às chuvas que atingiram o estado do Rio neste fim de semana. Olha só. Segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, até amanhã desta segunda-feira, a corporação já havia atendido 570 ocorrências relacionadas às chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, dia 4 de abril. Antes dos piores eventos serem registrados, o comando da área serrana do CBMERG se deslocou para as cidades da região serrana para dar reforço operacional, com militares especializados em operação de desastres. Além disso, em algumas cidades, o grupamento foi reforçado, como, por exemplo, o 16º Grupamento de Teresópolis e o 15º Grupamento de Petrópolis. Como foi previsto e comunicado pelo CEMADEM-RJ, registramos um volume de chuva muito elevado nas últimas 96 horas em diversos municípios do estado. E as principais áreas atingidas foram as regiões Serrana, Costa Verde, Baixada Fluminense e Capital, chegando a quase 400 milímetros nesse período. Ainda segundo o balanço, foram realizados 313 cortes de árvore, 174 salvamentos de animal, 37 resgates em alagamentos e 18 em deslizamentos de terra. 81 pessoas foram salvas pela corporação. Cerca de 523 pessoas estão desalojadas e 48 desabrigadas no estado. Apesar disso, não há registro de óbitos relacionados à chuva. O Corpo de Bombeiros já atendeu a quase 600 ocorrências relacionadas às fortes chuvas em todo o território fluminense, sendo mais de 80 delas de salvamento de pessoas com vida. Os militares também atuaram em 37 ocorrências de inundações, 18 de deslizamentos e desabamentos e realizou o resgate de mais de 170 animais. O Corpo de Bombeiros empenhou por dia cerca de 1.600 militares nas ações de mitigação e prevenção às chuvas, incluindo o grupo de apoio a respostas, com especialistas em alagamentos, inundações e deslizamentos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as condições para risco hidrológico ainda são consideradas moderadas, assim como a previsão de retorno dos riscos de deslizamento na região serrana. E policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, com apoio do Ministério Público e policiais militares, deflagraram na última sexta-feira a operação Em Busca da Minha Sorte em Paraíba do Sul. Durante a ação, 5 pessoas acabaram sendo presas. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Gabriel Toledo. As investigações começaram após um violento episódio ocorrido no bairro Eldorado no dia 23 de março.
Na época, 2 homens armados e encapuzados saíram de uma mata e mataram 2 homens e feriram um terceiro. De acordo com a Polícia Civil, um dos alvos da ação, após ter sido solto do sistema penitenciário no fim de 2024, passou a buscar o monopólio da venda de drogas nos bairros Eldorado e Caminho de Dentro. Ele teria se expulsado antigos traficantes e ameaçado um grupo de jovens envolvidos na venda de entorpecentes na região. Como eles não cederam às ameaças, o criminoso realizou o ataque e executou 2 pessoas. Na operação, 5 integrantes do mesmo grupo foram presos. As investigações prosseguem para localizar o líder da quadrilha rival, que havia sido expulso do bairro Caminho de Dentro. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, obrigada pelas informações. E aqui em Petrópolis, 2 homens de 25 e 27 anos foram presos em flagrante na tarde desta segunda-feira pela patrulha escolar do 26º Batalhão de Polícia Militar. Os policiais foram solicitados pela diretora de uma das instituições de ensino, informando que 2 homens em um carro prata estavam chamando as estudantes, 2 meninas, para dar uma volta. Ao perceber que seriam abordados, os acusados fugiram a pé, mas logo foram alcançados na Rua do Túnel. Os homens, que em sua defesa disseram que estar gravando um vídeo para uma rede social, foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foram autuados e permanecendo presos. Bom, gente, e o Sistema Eletrônico de Informações, o CIRJ, completou 5 anos. Nesse período, mais de 10 milhões de processos já tramitaram pelo sistema, que conta com mais de 130 mil servidores estaduais que estão cadastrados. Desde a criação há 5 anos, o Sistema Eletrônico de Informações, o CIRJ, conseguiu facilitar a vida de quem deseja consultar informações envolvendo processos legais, reduzindo a burocracia, o uso excessivo de papel e impulsionando a relação entre o setor produtivo e o poder público. Para celebrar a ocasião, o Governo do Estado, junto da Secretaria de Transformação Digital e o PRODERJ, realizou um evento homenageando as instituições e profissionais que foram fundamentais para a criação do sistema. Na cerimônia, o governador Cláudio Castro falou sobre a criação do CIRJ e da sua importância para o Estado. O SEI, ele mudou uma era no Estado do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro lutasse para inaugurar um tempo de prosperidade, um tempo de transparência, um tempo de seriedade. O bom servidor, a boa intenção, a boa gestão pública, o respeito ao erário, ele depende muito que nós tenhamos na administração mecanismos que nos proporcionem exercer essa boa gestão. Estamos construindo uma mentalidade no Rio de Janeiro que vem depois do SEI. Por isso que celebrar 5 anos é celebrar não só uma data, mas celebrar a virada de chave que o Rio de Janeiro teve. Desde 2023, mais de 120 mil cidadãos fluminenses utilizaram a plataforma, de forma prática e segura. Atualmente, o sistema conta com mais de 130 mil servidores estaduais cadastrados, tramitando processos e documentos de forma digital diariamente. Em 5 anos, mais de 10 milhões de processos já tramitaram pelo sistema. E ainda falando sobre o governo do estado, na última semana, o governador Cláudio Castro afirmou que venceu a segurança pública do Rio de Janeiro após o resultado do julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal sobre a arguição de descumprimento de Preceito Fundamental 631, ou seja, um modelo de diretrizes para as forças de segurança. Em um voto conjunto dos 11 ministros, a Corte autorizou o fim da restrição ao uso de helicópteros e do critério de excepcionalidade das operações policiais. O Supremo Tribunal Federal determinou ainda a atuação de todas as esferas de poder em um projeto de retomada de territórios ocupados por organizações criminosas. O governador do Rio destacou que o STF buscou, acima de tudo, um ponto de equilíbrio para garantir a segurança da população. Além disso, o Supremo ressaltou os protocolos e ações que já vêm sendo implementadas pelo governo do estado. Quem faz o uso excessivo da força é o tráfico, é a milícia com essas metralhadoras, com granadas que a polícia não usa, com armamentos bélicos que a polícia nem tem acesso muitas vezes. Então esse é outro ponto importantíssimo da decisão, a questão do fim da restrição do uso de helicóptero,
que é um instrumento importantíssimo e que não há nenhum dado empírico, ou seja, não há na história do Instituto de Segurança Pública, nos últimos 32 anos, nenhuma pessoa que tenha sido atingida inocentemente por um tiro vindo de uma plataforma de um helicóptero. O governador afirmou ainda que os 4 bilhões de reais investidos nas forças de segurança foram utilizados para a modernização de softwares do setor de inteligência e tecnologia. Segundo ele, foram adquiridas mais de 13 mil câmeras corporais para os policiais e mais de 5 mil viaturas foram equipadas com câmeras de vídeo monitoramento. Decisão histórica hoje. Muitas coisas do que eu venho falando nos últimos 2 anos, praticamente pregando no deserto, foram ditas hoje aqui. E acho que não há vencedores ou vencidos. Acho que vence a segurança pública do Rio de Janeiro, vence o povo que quer ter o direito de ir e vir salvaguardado. O ministro Barroso colocou muito bem que o principal estado de coisas inconstitucionais é a população sem ter o direito de ir e vir dentro de uma comunidade. O relator da ADPF, ministro Edson Fachin, enfatizou que a solução consensual aponta um caminho seguro para o encerramento da ação e indica uma maior autonomia que deve ser dada ao governo estadual, pelo compromisso demonstrado para cumprir as determinações do Supremo. Cláudio Castro reforçou ainda a importância da atuação conjunta com as forças federais, como determinou o Supremo. A valorização daquilo que tem sido feito nesse tempo, muitos ministros falaram de como o Rio de Janeiro implantou as câmeras, de como ele reduziu a letalidade, de como a gente vem trabalhando, de como a gente vem cumprindo toda a questão de transparência com o Ministério Público. Então, esse reconhecimento de que a gente podia estar fazendo a discussão, mas que nós estamos cumprindo a decisão, é muito importante também para o Rio de Janeiro. E o governador Cláudio Castro também anunciou um investimento em segurança hídrica na bacia do Guandu e melhorias ambientais em todo o estado na última semana. A região da bacia será beneficiada com saneamento para propriedades rurais e a continuidade ao fim do vazamento de resíduos. Em cerimônia realizada no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro anunciou na última semana um investimento de 116 milhões de reais na segurança hídrica do sistema da Bacia do Guandu, que é um rio da capital responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas. As ações previstas visam dobrar o saneamento rural em 8 municípios por meio da segunda fase do programa Sanear Guandu e ampliar para 117 os pontos de análise da qualidade e quantidade de água nas nascentes. Além disso, mais 16 milhões de reais vão ser destinados ao aumento do monitoramento hídrico, o que vai impactar a qualidade e segurança das nascentes do sistema. Entre as intervenções, estão previstas também a continuidade ao processo de finalização dos vazadouros de resíduos na região e a realização do Rio de Janeiro como estado com maior monitoramento hídrico do Brasil. Cláudio Castro afirmou que as melhorias ambientais que já estão sendo feitas estão dando resultado. Redução de 68% no desmatamento de Mata Atlântica, o único estado da federação que aumentou a cobertura de Mata Atlântica. Saber que essa semana tinha golfinho em praia que outro dia ninguém nem frequentava. O governo do estado lançou também o Observatório da Bacia do Guandu, uma iniciativa que vai implementar uma rede de monitoramento hídrico do país com 83 novas estações e sensores. Com os novos equipamentos, serão 117 pontos de monitoramento na bacia. Durante a cerimônia, o governo do estado entregou também um documento que estabelece o planejamento de uma série de ações de preservação e recuperação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico. E você vai ver depois do intervalo. Álcool e drogas psicoativas matam quase 3 milhões de pessoas por ano. Fiocruz alerta para o aumento de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em crianças. Balcão de empregos da Prefeitura oferece mais 38 vagas para esta semana em Petrópolis. Estimativas do mercado para a inflação e PIB permanecem estáveis. Alunos nascidos em novembro e dezembro recebem a primeira parcela do Pé de Meia. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo.
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No Catuabu, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tchau, Terra! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o álcool e as drogas psicoativas matam mais de 3 milhões de pessoas por ano. Diante disso, a OMS destaca a importância da realização de políticas públicas para o combate ao consumo destas substâncias. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que o consumo de álcool é responsável por cerca de 2 milhões e 600 mil mortes no mundo todo ano. Além disso, as drogas psicoativas são referentes a 60 mil mortes por ano. O uso abusivo de drogas, ele se caracteriza como um problema de saúde pública e é como tal que ele deve ser encarado. De acordo com o professor, o enfrentamento desse grave problema de saúde pública requer esforços conjuntos entre governos, instituições, legisladores, profissionais da saúde, educadores e famílias. É preciso pensar políticas de saúde, é preciso pensar dispositivos com profissionais capacitados, é preciso pensar uma política de educação, de promoção da saúde, falar sobre o tema, falar sobre a questão do uso abusivo de drogas, quebrar esse tabu. Ainda segundo Adelson, muitas das vezes os indivíduos começam a consumir álcool e entorpecentes em uma tentativa de buscar o equilíbrio ou fugir da realidade e até mesmo de maneira recreativa.
O problema é que em pouco tempo os inúmeros componentes externos, biológicos e psicológicos podem causar dependência química. Um problema que revela um sintoma da nossa sociedade, né? Esse uso abusivo, ele nada mais é que o sintoma de uma sociedade adoecida, né? Cada vez mais adoecida. Os principais impactos na saúde são manifestados pelas crises de abstinência, marcadas pela oscilação do humor, alterações do sono e na alimentação e baixa autoestima. E é preciso, além de se estruturar políticas de tratamento, políticas de prevenção, né? De cuidado, não só dos usuários, mas também das famílias que sofrem com essa situação. Alguns dos pontos destacados pelo especialista são a necessidade de fornecer e garantir o acesso da população a serviços como a Rede de Atenção Psicossocial, o RAPS, assim como garantir o acesso à educação para que as pessoas entendam os impactos do uso de substâncias lícitas e ilícitas no próprio corpo e os tratamentos de combate à dependência. É preciso defender a política de redução de danos, né? Que é uma política que vai, a partir da singularidade de cada sujeito, traçar um projeto terapêutico dentro daquilo que o sujeito dê conta de suportar. Além da psicoterapia, o tratamento envolve intervenção medicamentosa com protocolos adequados em dispositivos de saúde equipados e profissionais preparados. E ainda falando em saúde, o boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado na última semana, alerta para o crescimento do número de hospitalizações em crianças pequenas em vários estados da região Nordeste. Segundo a análise, o aumento está provavelmente associado ao vírus sincicial respiratório. Aqui em Petrópolis, março registrou uma queda de casos de Covid-19 se comparado ao mês de fevereiro. A edição do Boletim Infogripe destaca também a manutenção das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave na população infantil de até 2 anos, associados principalmente ao vírus sincicial respiratório nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Em Petrópolis, na última semana epidemiológica, referente aos dias 23 a 29 de março, foram 4 casos de Covid-19 notificados. O Boletim Infogripe dessa semana continua apontando para um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças pequenas até 2 anos de idade, associado principalmente ao vírus sincicial respiratório, sendo que esse crescimento se concentra em muitos estados das regiões Norte, Centro-Oeste e também Sudeste do país. No âmbito nacional, observa-se um sinal de aumento na tendência de CIRAG a longo e curto prazo. Esse cenário se deve principalmente ao aumento de casos de CIRAG em crianças de até 2 anos de idade associados ao VSR em muitos estados. Outro vírus que tem circulado bastante nas regiões Norte e Centro-Oeste é o rinovírus, que afeta principalmente crianças e adolescentes na faixa etária dos 2 aos 14 anos. Outro vírus que tem circulado bastante nas crianças e adolescentes de 2 até 14 anos é o rinovírus, sendo que ele tem levado a um aumento das hospitalizações nessa faixa etária. Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 28.036 casos de CIRAG, sendo 10.866 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Dentre os casos positivos do ano corrente, 6,4% foram de influenza A, 2% de influenza B, 26,3% de vírus sincicial respiratório, 29,7% de rinovírus, 32,8% de Covid-19. Tatiana recomenda que qualquer pessoa que possua algum sintoma tome medidas de prevenção. Use uma boa máscara ao sair de casa, como uma máscara PFF2 ou N95, para evitar transmitir esses vírus respiratórios para outras pessoas. Também é importante usar máscaras dentro de postos de saúde, já que a gente acaba ficando mais exposto aos vírus de transmissão respiratória nesses locais. Todo cuidado com a nossa saúde é pouco, né? Bom, mas agora falando em economia, as previsões do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos em 2025, a expansão da economia e o índice da inflação, ficaram estáveis na edição de segunda-feira, dia 7 de abril, do Boletim Focus. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central.
Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto também foi mantida em 1,6%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima uma expansão do PIB em 2% para os 2 anos. Em 2024, a economia brasileira cresceu 3,4%. O resultado representa o 4º ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%. A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,90 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,99. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo para 2025 foi mantida em 5,65% nesta edição do Boletim Focus. Para 2026, a projeção da inflação ficou em 4,5%. E para 2027 e 2028, as previsões são de 4% e 3,78%, respectivamente. A estimativa para 2025 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Puxada pela alta da energia elétrica, em fevereiro, a inflação oficial ficou em 1,31%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62%, e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Em 12 meses, o IPCA soma 5,06%. Bom, e agora falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 38 oportunidades de emprego até sexta-feira, dia 11 de abril. Para essa semana, há diversas oportunidades para diferentes setores. Olha só. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. São 9 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para engenheiro de produção, estagiário de engenharia, mecânica de manutenção e programador visual. O banco desta semana também conta com uma vaga destinada a pessoas com deficiência para auxiliar de vendas. Todas as vagas e exigências de cada uma estão listadas no nosso site em tvc16.com. E o Balcão de Empregos segue a todo vapor em 2025. Em 3 meses, a Casa do Trabalhador já realizou 1.963 atendimentos, considerando cadastro de currículos e atendimentos ao seguro-desemprego e carteira digital. O equipamento da Secretaria de Assistência Social é uma oportunidade para os petropolitanos conseguirem suas primeiras oportunidades de emprego ou recolocação profissional. O Balcão de Empregos divulga vagas semanalmente. Os interessados podem se cadastrar por meio do site e os currículos cadastrados ficam disponíveis para as empresas. Neste ano, já foram visualizados 2.581 currículos pelo portal. Apenas em março, foram 1.123. Além do Balcão de Empregos, a Casa do Trabalhador também oferece atendimentos ao seguro-desemprego e auxílio na carteira digital. Nos 3 primeiros meses do ano, os 2 serviços já somam 697 atendimentos. Para atendimentos presenciais, a Casa do Trabalhador funciona na Rodoviária do Centro, Rua Doutor Porciúncula, número 75, de segunda a sexta, das 9 às 5 horas da tarde. E olha só, gente, é terça-feira, então vocês já sabem, é dia de tentar ficar milionário. As 6 dezenas do concurso 2.850 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 8 horas da noite de hoje. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em 25 milhões de reais. E por se tratar de um concurso com final zero, esse prêmio recebe um adicional das arrecadações dos 5 concursos anteriores, conforme a regra da modalidade. Então as apostas para hoje podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. Como eu sempre falo aqui, o jogo simples com 6 números marcados custa R$ 5,00. E vale lembrar ainda, gente, que a dupla de Páscoa, que é o primeiro concurso especial das loterias Caixas desse ano de 2025, já está rolando. O prêmio do concurso de número 2.797 está estimado em 30 milhões de reais e vai ser sorteado no dia 19 de abril, um sábado, que antecede o domingo de Páscoa. As apostas podem ser feitas nas loterias de todo o país, no portal Loterias Caixa e também pelo aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples da dupla de Páscoa custa R$
R$2,50. Como nos demais concursos especiais, a dupla de Páscoa não acumula e, por isso, no primeiro sorteio, se não houver ganhadores na faixa principal, ou seja, 6 acertos, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade. Então tem aí muito sorteio para vocês apostarem e conseguirem ficar milionários nesse ano de 2025. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. E, gente, como hoje é terça-feira, é aquele dia que a gente confere os principais destaques do mundo do esporte no Correio Esportivo com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque aos cariocas no Campeonato Brasileiro, faremos também um giro pela segunda rodada do campeonato e falaremos também sobre o GP do Japão da Fórmula 1. A gente começa essa edição falando sobre o Flamengo, que no apagar das luzes venceu Vitória por 2-1 neste domingo, lá no Barradão. Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram para o rubro-negro carioca, enquanto Wellington Rato fez o do Leão. Assim, o Flamengo chega aos 4 pontos, ocupando a 6ª posição. E outro que venceu na rodada foi o Fluminense, que bateu o Red Bull Bragantino por 2-1 na tarde de domingo do Maracanã, em um jogo que marcou a estreia de Renato Gaúcho no comando do time tricolor e a volta do meia Ganso. Acabou que a vitória foi no sufoco. Lima abriu o placar no primeiro tempo e Martinelli, já nos acréscimos da partida, fez o segundo. Pita tinha deixado tudo igual na reta final do jogo. E voltando no sábado, o Botafogo venceu o Juventude por 2-0. Os gols da partida foram marcados por Igor Jesus, após 2 meses sem balançar as redes, e Matheus Ponte. Com o resultado, o Botafogo chegou a 4 pontos conquistados após empatar na primeira rodada. Também no sábado, no jogo que abriu a rodada, o Vasco perdeu para o Corinthians por 3-0 na Neoquímica Arena. A derrota veio por conta das belas atuações dos 2 atacantes do Timão, Yuri Alberto e Memphis Depay, que foram responsáveis pelos 2 gols e 2 assistências do Corinthians na noite.
Toledo, realmente a gente viu um 3-0 e foi uma derrota acachapante, vamos dizer assim, do Corinthians sobre o Vasco. Realmente o Vasco não conseguiu fazer nada no jogo. O Corinthians jogou muito bem, veio de um título do Campeonato Paulista. As expectativas eram grandes para o jogo, para ser um jogo mais disputado, eu acho. Eu vi um jogo, o Vasco estava vindo de bons jogos até então e acabou que não conseguiu jogar nada. É verdade. O Vasco vinha de atuações interessantes, né? Vitória de virada sobre o Santos. E eu acho que o ponto que deu errado para o Vasco começou na semana passada. O Vasco abriu 3-1 jogando pela Sul-Americana, empatou, cedeu o empate para 3-3 contra o Melgar jogando fora de casa. E com uma questão de recuar o time e tal. E no jogo seguinte, que o Vasco, né, veio de um resultado que era não negativo necessariamente, porque o empate fora de casa não é tão ruim, mas pela condição que vinha, aí o técnico pensou o quê? Vamos querer o resultado, vamos querer agradar a torcida depois desse resultado ruim? Não, ele decidiu poupar 8 titulares num jogo difícil, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, uma decisão que, na minha visão, não faz sentido absolutamente nenhum. O Item, depois desses péssimos resultados, apesar do Vasco ter jogado um pouco bem ali nos últimos jogos, tem muita gente pedindo a saída do técnico Fábio Carille. Eu acho que a questão do Fábio Carille é que ele até conseguiu alguns lampejos, não dá para mentir, não dá para falar que o trabalho dele não valeu de nada. O próprio segundo tempo da virada contra o Santos, o Vasco jogou bom futebol. No primeiro tempo lá no Peru, o Vasco jogou bem também, só que não tem como, o time tá ganhando, o time tá bem, e o técnico querer logo recuar, querer fazer um futebol covarde. Porque, querendo ou não, essa é a verdade, fez um futebol covarde. Então, não dá pra... A gente sabe que o técnico no futebol brasileiro acaba sendo muito vítima da situação, mas não tem como dizer que a torcida tá completamente sem razão. A gente já falou bastante do Vasco, que foi o único que não venceu, dos cariocas, né, que não venceu nessa rodada. Inclusive uma inversão, porque na primeira rodada o Vasco foi o único carioca que venceu e na segunda rodada foi exatamente o oposto. O único que não venceu foi o próprio Vasco. Isso aí. Botafogo ganhou de 2-0 do Juventude, jogo tranquilo. Exatamente. O Botafogo está realmente engrenando com o novo técnico, já tinha jogado com o Palmeiras bem na primeira rodada e agora está engrenando. O time do Botafogo é muito bom. Apesar de não ter ido bem no Campeonato Carioca, o time do Botafogo é muito bom e merece muita atenção. É um time perigoso que com certeza vai brigar pelo título ali, para mim, com Palmeiras, Flamengo e Internacional. Esses aí eu acho que formam o G4 hoje, as expectativas para mim, pelo menos, são essas. E a gente tem também o Fluminense que ganhou também no Maracanã, ganhou do Red Bull Bragantino no finalzinho do jogo. Foi uma vitória suada, querendo ou não, porque o Fluminense jogou bem no primeiro tempo, só que no segundo tempo deixou o Bragantino subir. O Bragantino quase virou o jogo, inclusive o Bragantino, mas aí teve aquele lampejo, né? O Thiago Silva, quem diria, né? O zagueiro, depois de uma cobrança de escanteio, acertou um belo chute que acabou sendo bloqueado e a bola saiu na frente do Martinelli, que ele conseguiu garantir a vitória na estreia do Renato Gaúcho, né? Não tem nada melhor para o técnico do que começar com a vitória. Quais são as expectativas para o trabalho do Renato no Fluminense? Vai ter bastante trabalho, tá? Exatamente. Eu acho que o Renato Gaúcho tem tudo para dar certo no Fluminense. O Fluminense tem ótimas peças ofensivas. E o principal ponto do Renato Gaúcho é justamente futebol ofensivo. Muitos gols, apesar de tomar muitos gols também, ele tem um futebol muito ofensivo, um futebol muito interessante. Eu acho que o Renato Gaúcho é a cara do futebol carioca no geral, não vou nem dizer só do Fluminense. Eu acho que tem tudo para dar certo. Também a gente tem o Flamengo, né? Ex-time do próprio Renato Gaúcho, que também treinou o Flamengo. E o Flamengo também teve uma vitória que... O Vitória não era um time bobo, mas o Flamengo conseguiu ganhar. O Vitória a gente viu no ano passado. Foi uma pedrinha no sapato aí para muitos times no Campeonato Brasileiro, tanto que agora está até jogando a Copa Sul-Americana. E a gente sabe, jogar lá no Barradão é difícil. O Flamengo, foi um jogo complicado assim. Foi muito individualismo, né, do Bruno Henrique e do Arrascaeta de estarem ali, fizeram gol e o Flamengo conseguiu sair com a vitória. É o ponto da genialidade do jogador, né? Principalmente o gol do Arrascaeta, que a gente tem que destacar. O chute de biquinho, que pouca gente faz, tem gente que acha que é feio, mas o jogador que é bom, ele faz o gol do jeito que tiver que ser feito. O Arrascaeta faz gol de bicicleta, gol de chute colocado, e agora chutou de biquinho,
e deu a vitória para o Flamengo, realmente um resultado muito importante para o Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, não estava conseguindo encaixar ali, porque o Vitória estava numa retranca ali para não deixar o Flamengo fazer, mas o Flamengo persistiu, jogou bem, acabou que perdeu muitos gols, mas acabou que conseguiu sair com a vitória. É verdade, mas Toledo, a gente já falou muito aqui do futebol carioca, vamos também dar mais um giro na rodada, e a gente tem que destacar, né, o Ceará surpreendeu e venceu o Grêmio de 2-0, inclusive um lance meio inusitado, um lance interessante, que foi o goleiro que foi o Thiago Volpi, foi tentar cabecear a bola dentro da área para tentar empatar o jogo para o Grêmio, e acabou que tomou um contra-ataque e tomou um gol quase do meio de campo. Isso é um resultado interessante. Também a gente teve um outro jogo, Atlético Mineiro e São Paulo, que aí esse foi marcado mais por uma situação de polêmicas, não de decisões estranhas e tal, mas de expulsões. Tanto o técnico do São Paulo, Zubeldia, quanto o atacante Caleri foram expulsos para o lado do São Paulo e o zagueiro Lianco também foi expulso para o lado do Atlético Mineiro. E a gente também teve um empate entre Santos e Bahia. O jogo terminou 2-2 lá na Vila Belmiro. Um jogo de 4 gols e que Neymar não jogou. Toledo, a gente tem outros 2 jogos também que a gente não pode deixar de comentar, foram marcados por polêmicas de arbitragem. Primeiro, Internacional 3, Cruzeiro 0. O Cruzeiro teve o zagueiro expulso logo no iníciozinho da partida, em uma decisão muito duvidosa, que sinceramente não deu para entender. São questões como essa que atrapalham o espetáculo que é o jogo de futebol. O Cruzeiro perdeu um zagueiro ainda, logo no início do jogo, faz totalmente a diferença. Hugo, e a gente também teve polêmica no jogo entre Sport e Palmeiras. O Sport saiu com a derrota 2-1 para o Palmeiras, lá em Recife. 2-1 para o Palmeiras, com 2 gols de pênalti. O primeiro pênalti eu acho que foi mais aceito, todo mundo beleza. Mas o segundo pênalti é uma coisa assustadora. O Marcos, goleiro histórico do Palmeiras, campeão mundial pela seleção brasileira, falou: eu prefiro perder o empatado que ganhar dessa maneira, porque realmente é um lance ridículo. O jogador do Sport acerta a bola sim, aí o pé dele continua, porque ele não tem como arrancar o pé fora, e simplesmente o Rafael Veiga do Palmeiras arrasta o pé no chão, acerta, cai, e o juiz marca o pênalti, o VAR confirma o pênalti. Realmente uma decisão estranha demais e perde um pouco da graça. Totalmente. A gente, igual o Marcos falou, eu acho que perde o brilho da vitória. Uma vitória que poderia ter até sido justa se saísse os gols de outra forma. São 3 pontos que parece que perde o sentido. Eu vejo pelo menos assim. Eu também. Realmente é muito complicado e a gente está já com o Campeonato Brasileiro no início, 2 rodadas, e a gente já tem tantas polêmicas de arbitragem. A gente tem decisões acertadas, decisões erradas, mas assim fica realmente... Acho que foi o que marcou essa rodada, né? A péssima arbitragem no geral até. Exatamente. No jogo do Corinthians e Vasco, inclusive, tivemos 2 gols anulados, na minha visão bem anulados, mas a gente vê que a arbitragem está afetando muito o futebol. Tem um problema, se for bem feito, igual na minha visão do Vasco e Corinthians, não tem problema nenhum. A arbitragem está lá, o VAR está lá justamente para auxiliar. Errar é humano, mas com o auxílio do vídeo, com essas coisas, realmente não dá para entender certos erros. Mas a gente já falou muito de futebol. A gente também teve o GP da Fórmula 1, o GP do Japão, neste fim de semana de madrugada. Agora, trocando de esporte, o campeão mundial da Fórmula 1, Max Verstappen, venceu o Grande Prêmio do Japão neste domingo, conquistando sua primeira vitória em uma corrida da temporada 2025 e a 4ª consecutiva no circuito de Suzuka. Lando Norris viu sua liderança sobre Verstappen reduzir apenas 1 ponto, terminando na 2ª colocação, enquanto o companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, completou o pódio em 3º lugar em seu aniversário de 24 anos. E Verstappen conquistou a sua vitória de número 64 no Grande Prêmio, cerca de 1,4 segundos à frente do líder do campeonato Lando Norris da McLaren, em 2º lugar. O brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber finalizou a corrida no 19º lugar. Mas é isso aí, Toledo. A gente viu realmente o Verstappen é muito superior. Ele realmente é um piloto inexplicável, é muito bom piloto. E a gente vê que ele realmente, querendo ou não, ele pode não ter sempre o melhor carro, mas ele é um dos melhores pilotos que a gente já teve nesse esporte. Realmente é um negócio impressionante. Com certeza, 64 vitórias não é para qualquer um. Eu acho que nessa geração de agora, ele com certeza é um dos melhores, ele e o Hamilton. Exatamente, o Hamilton já é de uma geração anterior, o Hamilton já está quase se aposentando, já tem 40 anos,
mas o Max Verstappen está aí e tá aí quebrando todos os recordes possíveis e imagináveis, que ele realmente é bom demais. E o Bortoleto, como a gente já falou muitas vezes, o carro dele não é muito bom, ele não está conseguindo performar tão bem. Porém, no que dizem do desenvolvimento dele, nas análises da equipe, ele está sendo muito bom. Mas, Bortoleto, já falou muito hoje, e a gente se despede aqui de mais um Correio Esportivo, não é mesmo? Isso aí, gente. Na quinta-feira a gente está de volta. Gente, agora depois do Correio Esportivo nós vamos a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta já já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta.
E bom, gente, após um longo período de calor intenso, as temperaturas em Petrópolis nessa semana vão ficar bem mais amenas, com máximas de 26 graus Celsius sendo registradas nesta quarta-feira. Nos outros dias, as máximas devem ser entre 21 e 23 graus Celsius. Depois de um final de semana chuvoso, a tendência do tempo para esta semana em Petrópolis é de temperaturas mais amenas devido à nebulosidade. Também não há previsão de chuva até quarta-feira e o tempo fica estável. Já a partir de quinta, a Nete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, destaca que o tempo volta a ficar instável por causa da formação de uma área de baixa pressão nas imediações do litoral do Rio de Janeiro. Voltamos a ter instabilidades e chuvas de forma isolada, tá? Pancadas de chuva, não se espera volumes expressivos, nada assustador, chuvas normais de final de estação chuvosa. A tendência das temperaturas para esta semana aqui em Petrópolis é de máxima de 21 a 23 graus Celsius e mínima de 17 a 13 graus. Os dias serão típicos de outono, com sol e poucas nuvens. Com a previsão do tempo mais estável para os próximos dias, com menos chuvas, os petropolitanos se sentem mais tranquilos. Mais tranquila. Mais tranquila, mais aliviada. Fica mais tranquilo para ir e vir, com certeza. Eu acho que deu agora para ficar mais confiável nessa previsão. O trauma causado pela tragédia de 2022 traz à tona para o petropolitano a sensação de insegurança a cada previsão de chuva forte para a cidade imperial. Medo, insegurança. Porque o povo está traumatizado, né, pelas coisas que já aconteceram aqui em Petrópolis. Eu fiquei bem angustiada, sem saber o que estava acontecendo. Os alertas sobre as chuvas fortes começaram a ser divulgados já na quinta-feira pela Defesa Civil de Petrópolis, o que fez com que a população ficasse mais atenta. Foi bom, né? A gente já fica mais aliviado, né? Foi bom, porque quem pôde ficar em casa ficou, né? Foi muito bom, porque não pegou muita gente desprevenida. Os alertas para risco hidrológico permanecem em moderado e a previsão do retorno dos riscos de deslizamentos também para moderado na região serrana. Em caso de mudança no cenário, a Defesa Civil Estadual vai atualizar as informações e vai emitir os alertas necessários pelas equipes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, o CEMADEM. E bom, já que a gente está falando em tempo, clima, vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. A gente acabou de ver aí na reportagem, gente, que realmente a semana já começou bem diferente aqui nas cidades da nossa região de cobertura e, na verdade, no estado do Rio de Janeiro de forma geral. Passou esse período de muito calor, começou a esfriar um pouquinho. Para amanhã, gente, a gente já está aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer mais informações, inclusive sobre esse VT que ela acabou de fazer pra gente aí, trazendo um pouquinho as informações sobre os próximos dias, pra gente saber como é que vai estar a previsão do tempo aqui para amanhã. Oi Mari, boa tarde. E aí, como é que tá a previsão do tempo para essa quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você também que está nos assistindo. Bom, a quarta-feira em Nova Friburgo será de dia parecido com o de hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite com pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quarta-feira, os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis, com previsão de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens também. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será parecido com o de hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 16 e máxima de 29 graus Celsius. A previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva à noite. É isso mesmo, Mari. Então, assim como a gente viu na sua reportagem, a gente está vendo aí uma amplitude térmica muito grande entre a temperatura mínima e a máxima, né, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mas a mínima está ali entre 14, 15, 16 graus. E pelo que a gente viu na sua reportagem, para quinta e para sexta ainda vai cair um pouquinho mais, né? Então, gente,
tiramos os casacos e as cobertas dos armários, porque realmente o frio chegou. A gente já havia dito que no outono realmente as temperaturas começariam a cair e as chuvas agora também vão começar a diminuir. A gente ainda tem previsão de pancada de chuva aí pontual em algumas cidades da nossa região de cobertura, mas é comum que nessa época elas também comecem a diminuir. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e, claro, as nossas redes sociais. O Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. E, gente, amanhã é quarta-feira, então a gente ainda tem aquele encontro marcado. A partir de 1h da tarde, eu estarei ao vivo aguardando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.